Abre a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, porque eu gostaria de falar sobre três grandes verdades em um texto tão tremendo da palavra do Senhor que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 a seguir, especificamente a parte B do versículo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Quem achou? E quem não achou? Misery help? A palavra diz assim, a parte B, eu posso pegar a parte A, mas a parte A, não vou falar sobre a parte A do versículo 5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros. Agora, a parte B, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria de pegar nesses três versículos, uma verdade de cada versículo, que a primeira verdade é sobre ser humilde, a segunda verdade é, que eu não queria colocar na ordem cronológica como aqui está, mas humilhai-vos debaixo, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a terceira, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, né? Então é importante quando nós podemos perceber, primeiro, quando eu analiso a questão dessa palavra, humildade, que diz que Deus resiste ao soberbo, dá graça aos humildes. E eu sei como que a Bíblia, falando tão profundamente sobre esse assunto, né, Jesus mesmo, ele disse que nós deveríamos aprender dele, que ele era manso e humilde, e a humildade, a Bíblia fala que a humildade precede a honra, a humildade é coisa importante. Por que ele nessa ordem cronológica, como ele colocou, primeiramente ele falou sobre revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. E às vezes nós, quando analisamos mais profundamente uma palavra dessa, e analisando até mesmo a questão, o que é as características talvez de uma pessoa soberbo ou de uma pessoa humilde, descorrendo o texto, a palavra, eu abri, por exemplo, em Provérbios, se você quiser me acompanhar, pode me acompanhar, muito importante, porque a palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo de número 16, o versículo 18, se não me engano e falha a memória, diz assim, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. E o versículo 19 do Provérbios 16 diz, melhor é ser humilde. Então você preste atenção como que a soberba, na verdade, precede a ruína, e é importante nós entendermos que nós somos convidados a ser humilde. Porque nós vamos ver no capítulo 18, também no versículo de número 12, a outra realidade desse mesmo versículo, que ele diz assim, antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, mas diante da honra vai a humildade. Humildade. É claro que o oposto disso, a soberba, a arrogância, a altivez, a pessoa arrogante, ele se acha que ele é o dono da cocada preta, ele se acha melhor do que todo mundo, ele pisa nas pessoas, ele humilha as pessoas, e assim, inúmeras coisas que a característica de uma pessoa soberba é muito visível. Só que às vezes a própria pessoa em si mesmo, ela não percebe essas coisas. Ela não percebe. Inclusive, se você chegasse para uma pessoa que você poderia ter detectado ou percebido isso e falar assim, você é soberbo, eu tenho certeza que essa pessoa não aceita isso. Ela resiste a alguém dizer para ela que ela é soberba, não é isso? Ninguém assume às vezes que é.
E seria até importante, eu vou fazer aqui uma colocação, nós mesmos fazer oração a Deus e perguntar: Senhor, porventura há em mim um vestígio, ou eu sou uma pessoa soberba? Uma pergunta. Então, você não precisa ninguém falar às vezes para você. Se você tiver essa coragem de fazer essa pergunta para você mesmo, pedir para o Senhor te mostrar talvez se você é, ou se há vestígio na sua vida de uma pessoa soberba, faça isso, porque Deus resiste ao soberbo, porém Ele dá graça aos humildes. Isso é verdade, Deus resiste a essas pessoas. Por isso que quando eu olho agora exatamente, quando ele entra no versículo de número 8, ele falando exatamente: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Eu fiz, à noite, quando eu estava aqui orando, eu fiz uma pergunta para mim mesmo, e automaticamente eu parei a vigília e nós entramos nessa palavra. Aí eu fiz a seguinte pergunta: será que eu, particularmente, vamos dizer assim, eu tenho entendimento dessa palavra, do que é humilhar debaixo da potente mão de Deus, o que significa isso? Eu, por exemplo, poderia dar exatamente um segundo para você, um minuto é muito, um segundo para você refletir, qual é a ideologia, qual é o pensamento, o que você vem formular na sua mente sobre esta palavra. Estou te dando esse um segundo, para mim beber água. Qual foi a resposta que você formulou na sua mente agora? Eu vou falar de mim. Quando, por exemplo, eu pegava essa parte A do versículo 8, eu tinha na minha mente que era simplesmente, talvez, um ato de reverência de se prostrar diante do Senhor. Essa era a primeira impressão, a primeira, vamos dizer, colocação que vinha na minha mente, era se prostrar. Mas é muito mais do que isso, meu querido. É muito mais profundo do que o simples ato de você se dobrar diante do Senhor, se humilhar diante dele. Naturalmente, vamos dizer, é você entender que Deus é soberano, que Ele é tão grande e que nós somos talvez tão pequenos, tão limitados. Mas principalmente reconhecer que nós precisamos e somos totalmente dependentes, somos carentes, sim, com certeza, porque o próprio Senhor disse da sua palavra em João 15,5, que Ele, sem mim, nada vocês podem fazer. O escritor do livro de Provérbios, no capítulo 3, ele falou exatamente uma coisa interessante. Ele começa a discorrer ali nos primeiros versículos de Provérbios 3, ele diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, tema o Senhor, olha, não te estribe, não se apoie no seu próprio entendimento, mas reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhecer exatamente que a grandeza de Deus, ela é tão grande, meus amados, que quando nós entendemos que nós somos totalmente dependentes, nós precisamos, somos carentes, porque sem Ele eu não sou nada, Ele é o Criador, eu sou a criatura, Ele é tudo, é soberano. E muito mais além daquilo que talvez você possa pensar ou imaginar, a palavra declara isso. Então eu analiso exatamente como, dentro desse contexto de se humilhar debaixo da potente mão de Deus, como que isso é importante, meu querido? É claro que eu entendo assim pela palavra que somente uma pessoa humilde, que reconhece, que depende, que precisa e que sem Ele você não é nada. Eu posso dizer isso sem sombra de dúvida. Talvez se você não tem esse entendimento, eu acredito, eu creio nessa palavra, que eu sem Ele, eu não sou nada. Ele é o Criador, eu sou a criatura, Ele é soberano e eu sou tão pequeno que talvez eu poderia me comparar como um grão de areia diante da magnitude, diante da grandeza de Deus. Então somente uma pessoa que entende a necessidade de se humilhar diante dEle, diante do Senhor. Porque quando nós nos humilhamos, diante do Senhor, com certeza, é aonde vem a terceira questão dessa palavra,
lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. E é isso, quando eu olho para a palavra, que a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande, que quando eu comecei a analisar essa verdade, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Lamentações de Jeremias, o profeta, ele disse assim: disso me recordarei, por isso eu tenho esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã, meus amados. E quando eu comecei a analisar exatamente o que é a misericórdia, o amor dele, a bondade dele, a benignidade dele, porque como o Salmo 103 diz assim: ele não nos retribuiu segundo os nossos pecados. Ele não nos tratou segundo as nossas iniquidades, porque como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então é exatamente isso, conhecer a grandeza de Deus. E quando ele olha para mim e olha para você, ele tem compaixão, ele olha com olhar de misericórdia, e se ele fosse retribuir conforme eu merecia, eu estava frito. Claro, com certeza, você também. Então, Lamentações, ele foi muito claro, no versículo 21 do capítulo 3, disso me recordarei no meu coração e por isso tenho esperança. O versículo, as misericórdias do Senhor são a causa de sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, e novas são a cada manhã, meu amado. E é isso que nós precisamos entender. O tanto que quanto a misericórdia do Senhor é tão grande para conosco, e por isso nós precisamos entender, precisamos se humilhar diante dele, porque se ele fosse retribuir o que nós merecemos, ou segundo os nossos pecados, mas como o Salmo 103 é muito claro, como um pai se compadece do filho, assim ele se compadece das nossas vidas, porque ele lembra de quem nós somos. E nesse Salmo, que nós somos o quê? Somos pó, somos cinza, somos tão pequenos. E por isso ele disse assim, ó, eu achei lindo, o versículo 8 do Salmo 103, ele diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira, não nos tratou segundo os nossos pecados, não nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, porque como está longe, elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E o versículo 13 diz: como um pai que se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daquele que eu amo, porque ele conhece, versículo 14, a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Lembra que somos pó. Não somos nada sem ele, meu querido. Aí quando nós entendemos tudo isso, e por que eu achei tão tremendo exatamente o versículo 9, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades ou necessidades, é aprender tão somente que Deus que cuida da minha vida, como ele tem cuidado da tua. Porque eu vou dizer, se não fosse a misericórdia do Senhor na sua vida, meu querido, aonde você estaria hoje? Talvez debaixo de 7 palmos de terra, talvez no leito de uma cama. Aonde você estaria, se não fosse a misericórdia do Senhor? E por isso que nós precisamos entender, como no capítulo 6 do livro de Mateus, o Senhor fala muito bem claro da palavra dele, que muitas vezes, por que nós estamos tão preocupados com o dia de amanhã, com tantas coisas, com o que comer, com o que beber, com o que vamos vestir, porque ele diz, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Então não se preocupe com o dia de amanhã. Mas começa a entender tão somente que nós precisamos, claro, se humilhar diante dele, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades ou necessidades, porque ele cuida de vós. Você crê nisso, meu querido? Você crê nessa palavra? E por que muitas vezes nós estamos tão ociosos, preocupados, com tantas coisas? E aí o Senhor, por exemplo, nós conhecemos muito bem a passagem de Maria e Marta. Ela, naquele momento que ela estava ali com o Senhor, ela não estava nem aí para nada, enquanto a outra estava tão afadigada com tantas coisas, ela estava ali aos pés de Jesus. E Jesus disse para ela assim:
que ela tinha escolhido a melhor parte e que ninguém tiraria dela. Meus queridos, interessante que isso é uma realidade. Nós precisamos entender, se humilhar, vamos dizer, ser humilde o suficiente para reconhecer primeiramente que nós somos pó, para reconhecer o tanto quanto somos dependentes, para reconhecer que precisamos lançar, vamos dizer, se humilhar diante dele e lançar sobre ele todas as nossas, sobre ele toda a vossa ansiedade, ou quem sabe necessidade, porque ele tem cuidado de vós. Nós acordamos, às vezes tão ansiosos, tão preocupados com tantas coisas, que nós esquecemos de fazer ou de praticar aquilo que deveria, primeiro do que qualquer coisa. Como nós já conhecemos de cor e salteado, como se com A, B, C e D. Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Amém, amados? E nós conhecemos isso, amados. Somos conhecedores dessa verdade. E por que na maioria das vezes nós ignoramos, nós não nos humilhamos, não lançamos sobre ele, entendendo que ele cuida de mim, ele cuida de você, e que nada acontece da sua vida sem a permissividade ou a permissão do Senhor. Por isso que um dos textos que eu mais, vamos dizer assim, para mim particularmente, no Salmo 37, eu acho lindo, tremendo essa palavra, porque ela fala de uma realidade tremenda. O Salmo 37, ele fala assim em versículo 3, 4 e 5, e o final até talvez do versículo 6, quando ele nos convida primeiramente a confiar no Senhor, e depois ele convida no 4, deleita-te também no Senhor. O versículo 5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, e descansa nele, e o demais ele tudo fará. Ali ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o demais, Juninho, ele tudo fará. Amém, amados? Ok? Você viu como que muitas vezes as coisas dão tão errado na nossa vida, porque nós esquecemos desses princípios tão importantes, esquecemos de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, esquecemos de se humilhar diante dele, de lançar sobre ele toda, não é só algumas, é todas. Porque ele cuida de você. Assim como ele cuida de mim, amém, queridos? Amém, irmãos? Então isso para mim particularmente, apesar de eu já ter pregado isso aqui outras vezes, mas quando eu fiz uma autoanálise dessa principal verdade, humilhar-se diante dele, é exatamente reconhecer a total dependência que eu tenho dele na minha vida. E que se eu confiar mesmo, entregar tudo, conforme pelo menos o que essas verdades do Salmo 37 aqui, o versículo 3, 4, 5, primeiro confiar, deleitar, entregar e descansar no seu versículo 7. Porque esse é muito claro, entrega. Eu até pensei assim, só falta hoje os meninos do louvor cantar: eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Faça isso, entrega tudo a ele. Por que você fica tentando segurar a batata quente aí, meu querido? Por que você fica tentando resolver nas suas próprias forças, da sua própria maneira, do seu jeito, tão preocupado e tão ansioso com tantas coisas, que te rouba o tempo que você deveria se entregar, se humilhar, confiar e colocar, lançar sobre ele? Jesus, eu quero entregar tudo a ti. Aqui tem uma irmã que um dia ela estava tão ansiosa, tão preocupada com a situação que ela enfrentava, e de repente, para ela seria a coisa mais difícil, era perder uma pessoa muito querida. E quando um dia eu, atravessando a Avenida PF Mendes, eu estava mais ou menos ali entre a localidade do Caiaque, passando por outro lado da rua, eu encontrei essa pessoa
espera aí, vem aqui, eu quero te dar uma palavra de que Deus me mandou entregar para você. Abra mão, entregue para Ele, porque Ele vai te ressarcir ou te dar algo que você está pedindo. Abra mão desse negócio aí. Ainda bem que a pessoa doeu bastante, chorou. Meu Deus. E o presente está bem aqui na minha frente. Parece até um mistério, né, irmãos? Bem aqui, ó. Para a mãe desse menino aqui, o médico falou que ela não tinha chance nenhuma de ter um filho. É verdade, Nara? E quando pareceu grávida, você está doida? Não se preocupa não, porque quando Deus faz a obra, Ele não faz pela metade não. Olha lá, gente. Inclusive, o nome dele é em homenagem ao pastor dele e o vô dele. Vamos aplaudir Jesus por isso, meu querido? Aleluia! Eu nem pedi permissão para dar o tempo, mas quando eu vim aqui na frente, falei, é para falar. Está ali a irmã Nora Ney, com essa criança, que para a medicina, o médico disse, você está doida, você não vai ter esse filho. E eu disse para ela, não se preocupe. Quando ela abriu mão e deixou o Senhor recolher o pai dela, que era um salvo, uma pessoa bendita de Jesus, 15 dias depois, ela apareceu grávida. Foi 15, Nora, ou um mês? Um mês? Ah, não, 15 dias foi a irmã Juliana. É só para respaldar, meu querido, que quando nós entregamos o nosso caminho, tudo a Ele, o demais, Ele fará nas nossas vidas, para você entender isso. E Deus não permitiu essa criança vir aqui na frente, exatamente para mim. Eu queria dar um testemunho anônimo, mas não teve jeito. Porque realmente a prova estava muito visível aqui na minha frente. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, porque realmente a irmã Nora Ney entregou o caminho dela ao Senhor, confiou no Senhor, e Ele fez, e Ele deu para ela um presente. E essa criança maravilhosa que você viu aqui na minha frente. Amém, queridos? Vamos aplaudir Jesus por isso? Então é muito bom a gente poder assim relembrar essas coisas maravilhosas que o Senhor faz, porque o Senhor, Ele vai além, Ele faz além, mas Ele só quer, eu creio, agora escuta, eu vou finalizar essa palavra para você entender simplesmente, eu preciso entender isso, que eu preciso lançar sobre Ele toda e qualquer ansiedade, necessidade, deixar de me preocupar com tantas coisas, mas me preocupar em buscar Ele para a minha vida, amém, queridos? Você já entendeu o recado nisso? Então agora fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Se você hoje entendeu, faça isso. Eu não vou nem chamar você aqui na frente, não. Eu sei que com certeza cada um aqui tem uma causa. Cada um aqui tem uma situação a ser resolvida. E que às vezes você está tão ansioso, tão ansiosa, tão preocupada com tantas coisas. Mas entenda, se você entregar tudo a Ele, se você lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, Ele cuida. Porque Ele é médico dos médicos, Senhor do Senhor, Rei dos reis. Ele é magnífico e fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além, e que nesta noite o impossível poderá acontecer, se você crer nesta palavra, tomar posse dela para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus, meu querido. Você verás a glória do Senhor na tua vida, porque o Deus do impossível, Ele vela pela palavra dEle, e tudo que eu disse aqui, entrega tudo a Ele, porque o demais Ele fará. Aqui tem uma pessoa que já está aqui no altar, para tomar posse e se manifestando publicamente,
tomando posse dessa palavra. Já que ele está aqui, eu vou convidar quem é a segunda, a terceira, a quarta, não sei quantas pessoas sentir vontade de vir aqui na frente, meu querido. Faça isso, não fique com vergonha não, porque é você e Deus. Eu não sei, eu não vou te perguntar. Você vai colocar no altar a sua vida, a tua causa. Deixa Deus agir, porque Ele é um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus de Abraão, um Deus de Isaac, um Deus de Jacó. O nosso Deus está aqui para resolver a sua vida. Oh Pai, nos ensina, nos capacita, Senhor, a entregar tudo a Ti. Meu Deus, cada uma dessas pessoas que estão aqui, elas estão acreditando nessa palavra, Senhor. Elas estão crendo no poder da Tua palavra. Eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é fiel. Mesmo que nós fôssemos infiel, o Senhor permanece fiel. E o Senhor sonda o coração, o Senhor conhece a necessidade, conhece o coração de cada um, conhece o que eles estão aqui apresentando a Ti, Senhor. Pai, esta mãe que está apresentando o seu filho, esta mulher, Pai, este homem, esta jovem, eu estou entregando a Ele. Eu estou entregando a Ele. Entrega a Ele, confia nele. Aleluia! Oh!